O tema desta noite é a graça restauradora. Vamos repetir esse tema? A graça restauradora. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, você já conhece bastante esse versículo, nós costumamos falar ele várias vezes aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar então? Feche os seus olhos, fale com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua casa, Jesus. Como é bom, depois de um dia frio, Senhor, sentir o calor dos irmãos, sentir a Tua presença através do irmão e da irmã que o Senhor colocou ao nosso lado. Nós vemos a Tua glória neste lugar, Senhor. Nós vemos a Tua glória, Senhor, em todos os feitos maravilhosos que o Senhor tem feito chegar até o nosso ministério. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale à sua igreja. Eu quero te pedir, Jesus, que tudo aquilo que eu preparei, mas que o Senhor está querendo falar, seja recebido em terra boa, em terreno fértil. Senhor, que o seu Espírito Santo possa estar conscientizando, falando carinhosamente com cada filhinho teu. Eu te agradeço já, Senhor, por esta oportunidade. Te agradeço por este ministério. Te agradeço pelos nossos bispos, pela tua palavra da graça, que é maravilhosa e que é restauradora. E todo aquele que concorda, diga amém. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Pastora Silmara já pregou hoje, mas vamos pregar novamente. Meus irmãos em Cristo, eleitos do Senhor, predestinados para a salvação. A mensagem que o Senhor tem para esta noite falará tanto aos novos, aos que estão chegando ao nosso ministério, quanto àqueles que já estão no Senhor há 2, 5, 10, 20, 50 anos. É para aqueles que o Senhor trouxe nesta noite fria de inverno, neste santuário, e é também para aqueles que nos assistem e nos ouvem pela internet. Quem sabe que aqueles que estão a muitos quilômetros daqui, em outros países, em outras cidades, em outras metrópoles, e também vai falar com aqueles que, porventura, vão receber este CD, através das mãos de um abençoado, através das mãos de um amigo, de alguém que frequenta este lugar, ou quem sabe você vai levar para casa e Deus vai falar com você também. Mas nesta noite Deus vai falar, porque o Senhor quer falar tanto com aqueles que estão longe fisicamente, como aqueles que estão presentes fisicamente, mas os seus pensamentos, os seus atos, as suas atitudes, o seu coração está muitas vezes longe do Senhor Jesus. Esta noite nós vamos falar da graça restauradora de Deus. Diga de novo, a graça restauradora. Amém? Mas você pode até pensar assim: olha, eu não acho que eu esteja precisando de alguma restauração nesta noite. Eu já sou salvo. Eu sei que eu já tenho a vida eterna, eu sou salvo para sempre, eu vou morar no céu com o Senhor, está tudo bem. E eu lhe digo, será mesmo que você não precisa de alguma restauração em alguma área da sua vida? Porque todos nós temos um chamado muito importante. Você sabe qual é esse chamado? É o chamado de crescer, que Pedro revelou. Ele disse no versículo que nós lemos, coloca aí de novo para mim, ele disse assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso significa o quê? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que nós não fomos chamados, recebemos a Jesus no nosso coração, começamos a frequentar a igreja e pronto. Está tudo feito, está tudo terminado, está tudo acabado. Não.
Isso é apenas o começo. Isso é apenas o início de uma caminhada, de uma jornada maravilhosa com o Senhor, de uma carreira de fé que nós teremos com o Senhor Jesus. Pedro disse o seguinte: tem que haver crescimento. Diga, tem que haver crescimento. Em outras palavras, isso quer dizer, tem que haver maturidade espiritual. A maneira como um cristão relaciona-se com Deus demonstra a sua maturidade, ou não. Quando há crescimento, o relacionamento com Deus é quente, é caloroso, é fervoroso. É assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Todo cristão tem que ter esse relacionamento quente, caloroso, fervoroso com Deus. E sabe por que tem que ser assim? Porque a Bíblia diz que lá fora os dias são o quê? Bons? Não. Lá fora os dias são maus. Todos nós lá fora passamos por muitas, não são poucas, né? Tentações. Tem dias, irmãos, que a nossa carne se abate. E nós precisamos estar sempre prontos para enfrentar o confronto, para enfrentar as investidas do inimigo na nossa batalha do dia a dia. E a graça de Deus é a força que nós temos para viver o nosso dia a dia. Quando você tem a graça de Deus, você renova a sua mente, como o pastor Maurício falou aqui no culto. Você tem convicções firmes. Você tem as suas posturas alinhadas com a palavra do Senhor. Você, como diz a palavra, da fraqueza, tira forças. Porque você parte do princípio que Deus é por você. Amém? Você assume por fé a tua vitória. Diante das questões que se levantam contra você. Você sabe que aquele diagnóstico médico, mentiroso, que chegou até as suas mãos através de um envelope, através de um exame, de um laboratório, aquele diagnóstico mentiroso vai cair por terra. Por quê? Porque você sabe que o Senhor já carregou sobre si todas as suas enfermidades. Amém? Então você saca do seu bom tesouros certezas para enfrentar as lutas do dia a dia. Você quer ver como a graça de Deus te deu certezas? Vamos fazer aqui um teste. Pense em uma certeza que a graça de Deus te deu. Pense aí, pense aí. Agora você vai declarar para o abençoado ou para a abençoada que está do seu lado essa certeza que você se lembrou, que te veio à mente. Declare aí. Declare. Amém. Diga para essa pessoa que você e ela são predestinados desde antes da fundação do mundo. Diga que a salvação não se perde. Diga para ela, abençoado, uma vez salva, salva para sempre. Não é por obras, é por fé. Amém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Somos predestinados, somos o bom perfume de Cristo. O maligno não pode nos tirar da mão do nosso Senhor. A graça de Deus nos dá certezas, nos dá forças para viver. Agora acontece o seguinte, infelizmente, só no Brasil são mais de 16 milhões de pessoas chamadas desviadas. Você sabia disso? E por que eu falei, entre aspas, desviadas? Porque eu quero esclarecer o seguinte a respeito dessa palavra desviada, né? A gente costuma falar assim, desviado, assim com um certo ar de... como é que me fugiu a palavra agora? Desdém, isso mesmo. Nós falamos assim, aquela pessoa desviada, não sei nem se ela é convertida, não sei nem se ela vai para o céu. Ih, aquele lá. Nós costumamos falar de um desviado desta forma. Mas eu quero que você se atente para essa palavra, né? Desviado. Você sabe o que significa desviar? Eu quero te falar que as pessoas que são desviadas não de Jesus. A palavra desviar significa afastar-se, apartar-se, tirar do caminho, do rumo, do destino.
Agora, lembre-se comigo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha que alguém pode desviar você do caminho que é Jesus? Não. Tirar você do seu destino. Qual é o seu destino? Jesus. Então você acha que algum problema, alguma situação, alguma coisa, algum desvio vai tirar você do seu destino? Não. Seu destino é Jesus, você vai chegar ao seu destino, o caminho é Jesus, você está em Jesus para sempre. Amém? Veja isso em Romanos 8, de 38 a 39, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, olha quanta coisa, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada que aconteça poderá separar você de Jesus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis não podem ser anulados. Não pode se voltar atrás. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu pergunto, a pessoa se desvia do quê? Se ela não se desvia de Jesus, ela se desvia do quê? A pessoa se desvia da doutrina, a pessoa se desvia da igreja, a pessoa se desvia da comunhão dos santos. A pessoa se desvia destas coisas, mas não de Jesus. A pessoa que se desvia da igreja, da comunhão dos santos, da doutrina, ela vai perdendo a sua comunhão com Deus, a sua comunhão. O seu relacionamento com o Senhor se esfria. E quando o nosso relacionamento com o Senhor se esfria, as dúvidas aparecem, os problemas se avolumam. A direção a ser tomada, os rumos, as decisões, elas ficam incertos. Ela perde a comunhão, ela perde na comunhão, ela perde na alegria, ela perde no galardão. Essa pessoa perde, mas ela não se desvia de Jesus, ela continua sendo de Jesus. E eu quero dizer também, se há algum internauta, eu quero falar em especial com algum internauta que está nos vendo hoje. Se alguém, porventura, está nos vendo através da internet, ou está ouvindo este CD, alguém que está começando a estar no nosso meio, a conhecer o nosso ministério, e que sabe que lá no fundo está afastado da doutrina, da igreja, da comunhão dos irmãos, dos santos, sabe que não tem mais aquela força, aquela certeza que ela precisa no dia a dia para viver. Eu quero falar para você que, se você não sabe o que você vai fazer, o que fazer para voltar à sua comunhão com o Senhor, eu quero te falar que a graça de Deus, ela é restauradora. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ver agora então uma outra situação. Vamos ver Lamentações 5:21. O que diz Lamentações 5:21? Diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Tem que haver um renovar de dias na vida dos crentes. Tem que haver um renovar. O crente não pode se conformar em viver na mesmice. O crente não pode se conformar em levar a vida, empurrar a vida com a barriga. O crente não pode se acostumar em vir aos cultos como se fosse uma rotina. O culto não pode ser mais um compromisso apenas que ele tem no seu dia a dia. Você está me entendendo? Amém? Porque há pessoas, como eu disse, que estão no Senhor há 5, 10, 20, 50 anos e, infelizmente, perdem o seu encanto, perdem o seu calor, perdem o seu fervor, perdem aquele primeiro amor que em Apocalipse o Senhor nos fala. Veja isso em Apocalipse 2, versículo de 2 a 4.
na carta à igreja de Éfeso. O Senhor diz assim, presta atenção. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece as tuas obras, meu irmão, minha irmã. Não aquelas obras da carne. O Senhor sabe o teu coração, o Senhor conhece o teu íntimo. Ele diz assim, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O Senhor está elogiando, o Senhor está aqui demonstrando a aprovação pela conduta dos Éfesos, e diz assim, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Beleza, até aqui só elogios, até aqui tudo bem, tudo maravilhoso, tudo certo, tudo perfeito. Mas olha o que o Senhor diz agora. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, é muito importante, é da vontade de Deus, que nós, cristãos, mantenhamos firmes, acesos, presente a chama do nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor é o relacionamento crescente que nós temos que ter com o nosso Deus. A nossa vida espiritual tem que ser renovada dia após dia, após dia, após dia. Por isso que a nossa bispa muitas vezes exemplifica falando aquela frase, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Amém? Amém. É possível, então, um crente estar na igreja, mas estar sonolento, estar adormecido espiritualmente, estar com o coração longe das coisas de Deus. E isso é mais comum do que a gente imagina. Mas também neste caso, o Senhor diz nesta noite, a minha graça restaura. Amém. Veja comigo o que significa restaurar. Vamos ver aqui no telão. Restaurar significa reconstruir, restabelecer, consertar, reparar, repor no primeiro estado, dar novo esplendor, restituir ao poder. É isso que a graça de Deus faz, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus cura. A graça de Deus é firme. Ela reconstrói, ela restabelece, ela conserta e ela põe todas as coisas no lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida. É verdade que as pessoas se desviam, é verdade que as pessoas esfriam, isso é um fato real. Mas o mais importante não é você saber desse fato real. O mais importante é você saber que acima de tudo isso, Deus tem as suas formas de agir para trazer todos os que estão longe de volta, sempre, a este primeiro amor com Ele. Porque é desta forma, é deste modo que Ele quer que os seus filhos vivam. Glória a Deus. Então nós vamos ver então por que há pessoas, porque nós falamos muito mal das pessoas que não estão na igreja, né? Vamos falar um pouquinho de quem está na igreja. Vamos ver por que há pessoas que estão na igreja de Jesus, que recebem o Senhor, mas que depois de algum tempo perdem o amor, perdem o fervor, o encanto, adormecem, caem, se afastam e até mesmo deixam de congregar. Em primeiro lugar, a pessoa cai, se afasta, deixa de congregar, fica sonolenta, porque ela tem a sua confiança em si mesma. Vamos lembrar de um momento forte, onde Pedro traz Jesus. Isso está em Marcos. Nós vamos ler o capítulo 14, 18, depois do 27 ao 31, de 66 a 72. Vamos ver aquela passagem onde Pedro traz Jesus. Diz assim: quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus. Então, olha, Jesus estava com os discípulos, estavam ali em comunhão, estavam ali
né, com os amados, com os filhos, com os eleitos, e ele disse o seguinte: em verdade eu vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Depois do versículo 66. Olha só o que aconteceu depois de toda essa declaração de Pedro para Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, hein? Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Volte lá para o versículo 29, por favor, abençoado Tony. Olha só o que Pedro fala no versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu o quê? Jamais, nunca, nem pensar, de jeito nenhum. Pedro confiava na sua carne. Pedro não sabia, não se lembrou que a carne é enganadora, que a carne nos envergonha muitas vezes. E a nossa suficiência e a nossa capacidade, meu irmão, minha irmã, nunca pode estar na nossa carne. A nossa suficiência e a nossa capacidade estão e devem estar sempre em Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós reconhecemos isso. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro aonde, hein? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja minha. Não, seja de Deus e não de nós. Nós, irmãos, você que está sentado, você que está na internet, nós somos vasos de barro. E autossuficiência não combina com vasos de barro. Amém? Você concorda comigo? Amém? Glória a Deus. Nós somos frágeis. Deus que está em nós, Ele sim é forte. Nós com Deus somos a maioria. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. E olha só o que diz 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. A Bíblia é bem clara. A Bíblia fala com todas as letras. E ainda ela nos adverte dizendo assim, em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então, se eu não estiver sempre, não é um dia, não é só numa reunião, não é só no culto de domingo. Se eu não estiver sempre ligado à igreja, aos irmãos, à doutrina, à palavra, se eu não estiver sempre no refúgio, que nós costumamos dizer que nós estamos aqui no refúgio da graça de Deus, se eu me afastar e pensar comigo assim, hoje está frio, e hoje está frio, não está frio? Hoje está frio, amanhã está calor, hoje está chovendo, hoje tal pessoa não vai, hoje o trânsito está muito pesado.
quinta-feira, depois daquele acidente aqui, parou tudo. Nós tivemos irmãos aqui chegando com 1 hora, 1 hora e meia de atraso, mas vieram, porque sabem que tem o seu compromisso com Deus. Mas se você vai deixando essas coisas entrarem no seu coração, você vai pensando assim. Um dia, sutilmente, você pensa assim, hoje está frio, amanhã está calor, hoje tal pessoa não vai, hoje eu estou cansado, eu tenho muita lição para fazer. E você lá no fundo pode pensar que isso de alguma forma não vai te atingir. Não vai mudar o seu relacionamento com Deus. E você pode pensar assim como Pedro. Comigo não acontece nada. Eu continuo fiel, firme. Só eu não vou na igreja hoje. Só que isso acontece um dia. Depois na outra semana acontece outro dia. E eu quero falar para você o seguinte. Ninguém se garante fora da igreja. Ninguém se garante fora da igreja. Ninguém se garante fora da igreja. Hein? Então, primeira coisa que você não pode nunca deixar vir ao seu coração é que você é autossuficiente. Segunda coisa, a pessoa que se desvia, que enfraquece, que vai se apagando, que vai minguando, que ela adormece. Sabe por que às vezes acontece isso? Por causa da preguiça. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito grande que vai nos impedir de vir à igreja. E não, às vezes é uma coisa tão pequenininha, uma coisa chamada preguiça. Veja Marcos 14, 32 a 34. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? E depois, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus aqui sabia que estava chegando a sua hora. Vamos ver o versículo 39. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E para terminar, voltando, achou-os o quê? Outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Meu irmão, abra os seus olhos. Amém? Se você está sentindo seus olhos pesados aí, dá um tapinha, porque diz assim, que eles não sabiam o que lhe responder. Jesus estava chegando, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, que estava chegando o seu momento de dor, que estava chegando o seu momento de sofrimento, que a sua morte estava chegando. E ele pediu aos seus discípulos que orassem. Mas em vez de orar, o que eles fizeram? Eles dormiam. Veja uma coisa, é muito mais fácil nós fazermos as coisas erradas do que nós fazermos as coisas certas. Por isso a Bíblia já diz, né? Aquele mal que eu não quero fazer, este é que eu faço. Veja que a sua comunhão com Deus, ela requer disposição da sua parte. Diga, disposição. Você tem que estar disposto a fazer da sua comunhão com o Senhor prioridade na sua vida. Você tem que ter disposição. Você tem que ter atenção espiritual na sua vida espiritual. Para você se relacionar com Deus, muitas vezes você tem que ter disposição física, mental, emocional. Tudo isso depende de você. E o nosso espírito é um com o Senhor. Isso nós sabemos, mas só que a nossa carne, ela é fraca. Veja isso em Filipenses 3:21. Diz assim, então, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Coloque novamente o primeiro trechinho que diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, nós temos um corpo que é de humilhação. A nossa carne não se converte nunca. Desde o abençoado que está ali na porta até o abençoado que está aqui em cima. A nossa carne é corpo de humilhação. Cada vez que você deixa de vir à igreja por preguiça, a tua carne te humilhou.
Quando você deixa de vir ao ensaio, quando você deixa de vir a uma oração, quando você deixa de vir à intercessão, quando o louvor está aqui na frente, diz, vamos louvar ao Senhor, levante as tuas mãos, e você está lá com aquela preguiça, com aquela má vontade, e você não entrega a Deus, o único sacrifício que Deus recebe, se alegra, que é o sacrifício de louvor, a tua carne te humilhou. Amém? Então não deixe se humilhar pela carne. Amém? Então, dê um aplauso ao Senhor, diga, Senhor, eu estou aqui para te louvar. Eu não quero deixar a minha carne me humilhar. Eu estou ouvindo a tua palavra. Eu não tenho preguiça. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso de ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, estou lhe mostrando os motivos. Por que alguém cai, se afasta da igreja, da comunhão, da doutrina. Terceiro lugar, porque ela tem medo de reprovação, muitas vezes. E não só a reprovação dos de fora, mas muitas vezes a pessoa tem medo da reprovação dos próprios irmãos. Olha, eu vou te dar um exemplo de alguém que tem medo da reprovação dos de fora. Por exemplo, os nossos amigos, entre aspas, né? Os nossos colegas do mundo, aquelas pessoas com as quais muitos de nós trabalhamos, passamos o dia na faculdade, um vizinho, etc, etc. Você pode pensar assim, o que fulano vai pensar se ele souber que eu sou crente? E muitas vezes nós temos medo da reprovação, do que os outros vão pensar. E eu me lembro, quando eu conheci Jesus, eu estava no 2º ano colegial. Hoje é 2º ano do ensino médio, né? E eu tinha 16 anos. E eu tinha um amigo da minha sala que conhecia Jesus. E ele tinha também 16 anos. Então você sabe que essa idade é uma fase, né, onde a gozação está assim, a flor da pele. Tudo é motivo de você fazer chacota, você achar graça no professor, na pessoa que está do teu lado, né? E ali tinha aquele abençoado, aquela pessoa que Deus usou para que eu conhecesse Jesus, e ele não tinha vergonha. Ele não tinha vergonha de mostrar quem ele era, ele não tinha vergonha de falar que ele cria em Jesus. E muitas vezes ele servia de chacota para aquelas quase 50 pessoas, né, que era a minha classe lá no Mackenzie. E ele falava, olha, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, você quer ouvir de Jesus? Vem aqui, senta aqui. E todo mundo, imagina, né? Que besteira, mas esse cara aí não se manca. Olha só, o cara com um livrinho preto debaixo do braço. E gozavam dele, e apontavam, e riam. E um dia eu estava sentado num jardim que tinha lá na frente, ele passou por mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar quem é Jesus. E ele abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus para mim. E tudo que ele falava, ele mostrava na Bíblia. Ele manejava bem a palavra de Deus. E ele me mostrou na Bíblia que Deus me amava, que Deus era por mim, que Jesus morreu por mim. E ele falava com um amor, ele falava com um fervor, ele falava com uma alegria, ele falava com uma propriedade, com uma certeza. Ele não estava nem se importando quem está ouvindo, quem não está ouvindo, quem está rindo. Ele falou assim, você quer ouvir? Tudo bem, não quer ouvir? Eu falo do mesmo jeito, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus prospera. E não dá no momento. Glória a Deus. E eu engoli aquelas palavras assim, eu ia regalando o meu olho, e chegou num dado momento e eu falei assim, eu quero Jesus, eu quero esse Deus, o que eu preciso fazer, onde é a sua igreja, Jesus é maravilhoso, onde vende uma Bíblia? Eu estava sedenta, mas ele não tinha medo da reprovação, meu irmão. Amém? Muitos de nós têm medo da reprovação. Não tenha medo de ser reprovado por ninguém lá de fora. Por uma namorada que ainda não conhece o Senhor, por um namorado que ainda não foi alcançado, por um amigo que você considera muito, por um chefe, por um parente, por quem quer que seja. Não tenha medo de dizer que você crê em Deus, na escola, no trabalho, para os amigos, para os vizinhos. Não se acovarde nunca.
Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós chegamos até aqui porque aqui não tem covardes. Aqui tem homens e tem mulheres que creem num Deus vivo, verdadeiro, soberano, o Deus da graça de Deus. Pessoas que não têm medo de falar, pessoas que não se acovardam, pessoas que foram alcançadas pela graça. Você é uma dessas pessoas. E quando o medo de reprovação é dos próprios irmãos? Ixi, aí a coisa é feia. Porque às vezes acontece assim. Você já viu? Claro que você já viu, né? Às vezes entra alguém ali por aquela porta assim. Estou reaparecendo, estou voltando. E a gente até brinca. Ai, o retorno de Jedi, né? Brincadeira. Mas às vezes as pessoas podem pensar assim. Quando não se tem uma igreja amorosa... Eu estou brincando, mas a nossa igreja não é assim. A nossa igreja é uma igreja amorosa. Muitas vezes as pessoas não voltam para suas igrejas porque elas têm medo da reprovação. O que tal irmão vai dizer a meu respeito? Né? Será que alguém vai me virar a cara? Será que alguém não vai me receber? Será que tal pessoa vai passar por mim, não vai falar nada? Irmãos, o nosso ministério, eu não sei os outros, mas o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E quem pensar fora disso, está errado. Está fora desse pacto. Porque Deus nunca rejeita um filho seu. A lei é dura. A lei pune. A lei pune com ira. A lei afasta, ao invés de aproximar. Eu senti na minha pele a dureza da lei. Não sou eu, mas algumas pessoas que estão hoje aqui sentadas sentiram junto comigo. Eu, a pastora Silmara, a tia Lu, os bispos que estão lá na Europa, a diaconisa Cristina, diaconisa Solange, seu marido Pedro. Nós éramos todos do mesmo ministério. E nós trabalhávamos com coração para Deus, fazíamos tudo para Deus. Eu falei esses nomes, tem outras pessoas que agora não posso falar todos, mas nós éramos um grupo que nós trabalhávamos na igreja, nós adorávamos, fazíamos tudo para Deus. Eu era do louvor, pastora Silmara já era do louvor, pastora Jaqueline era do louvor, pastor Bill ficava no som, o pastor Maurício pregava numa igreja filial no subúrbio de São Paulo. A tia Lu tinha cargo na igreja, o bispo Rai tinha cargo na igreja, a bispa Solange já estudava a palavra de Deus com afinco. Ela já era dedicada, a bispa já tinha um grupo de estudo, ela era líder de um grupo de estudo. Só que, um dia, a graça de Deus nos alcançou. E, meu irmão, você sabe tanto quanto eu que é impossível... Uma vez que nós temos os nossos olhos iluminados, uma vez que a graça de Deus nos alcança, que nós conhecemos um pacto de melhores e superiores promessas, é impossível você ficar sentado, se submetendo novamente ao jugo da lei e participando de vigílias, participando de jejuns intermináveis que nos deixavam de mau humor. É impossível. Então nós saímos de lá, não porque nós brigamos, nós saímos de lá por causa da doutrina, porque nós fomos, Deus descortinou a graça para nós. E quando nós saímos de lá, eu soube depois que falaram que nós éramos frutas podres. Né? Diaconisa Cris lembra-se bem. Aquele grupo que saiu, é bom mesmo que saiu, porque eles eram frutas podres, né? Que a lei quis dizer com isso? É bom que saia, porque você sabe que quando uma fruta podre fica do lado de uma fruta boa, ela contamina aquela fruta boa, ela estraga. Então é bom mesmo que as frutas podres saiam. Só que nós não éramos frutas podres. Nós estávamos, eu concordo, enfeiados. Nós estávamos tristes, nós estávamos pesarosos, mas nós não estávamos podres. Nós estávamos abatidos. Sabe quando você pega uma fruta e ela está batida? E ela está pretinha, ela está amassada? É assim que nós estávamos. Mas a graça de Deus nos restaurou.
A graça de Deus nos tratou de tal forma, irmãos, a graça de Deus é tão restauradora que eu digo que Deus pegou aquelas frutas, uma por uma, e tratou de cada fruta onde ela precisava ser tratada. Financeiramente, sabe, na sua família, nos pensamentos, cada um, a graça de Deus restaurou de uma forma. E sabe o que mais a graça de Deus fez? Fez assim, ó, poliu, nos deixou brilhantes, colocou um selo assim, sabe quando você vê aquela fruta boa, suculenta, que você olha assim, fica até com água na boca, tipo exportação? Que tudo que vai para fora, né, que é daqui e vai para fora, é tipo exportação, é melhor. Isso que Deus fez conosco, a graça de Deus nos brilhou. E hoje nós somos frutos maravilhosos para a graça de Deus. E esses frutos hoje podem ser bênçãos na sua vida. Deus pegou um fruto daqueles e colocou ali, no balcão, logo na entrada da igreja. A tia Lu. Deus colocou outro fruto e colocou ali para ministrar, para cuidar do louvor de toda a igreja. Deus colocou 2 frutos maravilhosos aqui para serem os bispos da igreja. Gente, isso não é pouca coisa, é autoridade máxima instituída por Deus. Então a lei, o que ela faz? A lei pune, mas a graça de Deus restaura. A graça de Deus restabelece. E é isso que a graça de Deus quer fazer com cada vida que está aqui. Polir, fazer brilhar, colocar um selo para que todos vejam. Hoje o nosso ministério está chegando a todas as partes do mundo. Aquelas frutas podres hoje são bênçãos para a glória de Deus. Graças a Deus, nós não guardamos rancor de ninguém, mas nós somos eternamente gratos a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Vamos ver aqui. Eu estava falando para você, então, que é importante. Eu quero que você tenha cuidado com esses 3 sinais. Quando a pessoa coloca a sua confiança em si mesma, quando ela se deixa dominar pela preguiça e quando ela se importa muito com o que os outros pensam e quase não se importa com o que Deus pensa, né? Preste bastante atenção a estes sinais, porque quando uma pessoa começa a pensar assim, ela começa a seguir Jesus, sabe como? De longe. Sabe como é que é seguir Jesus de longe? Veja em Marcos 14, 54. Como que é seguir a Jesus de longe? Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pedro seguia-o de longe. Seguir de longe é seguir sem compromisso, é você não ter compromisso. Você já reparou, quando nós estamos aqui no ofertório, o Bispo Rai pega aqueles envelopes, e ele fala assim, eu agradeço a Deus pela vida de fulano, ciclano, internautas. Esse internauta, apesar de não estar aqui, ele sabe o que é seguir a Deus. Porque ele sabe que seguir a Deus é compromisso. Quando nós temos compromisso, quando nós somos salvos, quando a graça nos alcança, nós temos compromisso com Deus. Não dá para servir a Deus de longe. Servir a Deus é compromisso. Deus é compromisso. Como diz a bispa, desde o dedinho do pé até o nosso último fio de cabelo. Não se pode servir a Deus de longe. Isso me lembra que eu preciso falar um pouquinho com os internautas. Porque eu estou dizendo que não se pode servir a Deus de longe. Então, internauta, eu quero falar com 2 tipos de internauta. Eu quero falar com aqueles internautas, em primeiro lugar, que podem estar aqui e não estão. Você não pode servir a Deus de longe. Você não pode deixar que a carne te envergonhe. Hoje está frio, amanhã está calor, hoje está chovendo, porque o inverno não dura um dia.
A chuva não cai só um dia. Isso não pode ser impedimento para você vir à casa de Deus. A internet tem que ser bênção na sua vida e na minha vida. A internet é maravilhoso quando você está em outro país, quando você está de férias, quando você está viajando, ou quando realmente existe uma situação que te impossibilita de vir à casa de Deus. Então, se você tem acesso a um computador e pode ver o nosso culto ao vivo, glória a Deus, louvado seja Deus, é para isso que tem a internet. Agora, se você pode vir, então venha. Venha na casa de Deus. Não se acomode. Não deixe que a internet te tire a comunhão dos santos. Amém? E agora eu quero falar também para aquele outro tipo de internauta. Aquele internauta que não pode estar na casa de Deus, obviamente, pela distância. Né? Porque eu não quero que alguém está lá na China, nem é possível. Ele pegue o avião, venha até aqui, assista o culto, volte para lá. Né? Nós sabemos que tem pessoas que assistem o nosso culto, estão em outro continente, outra cidade, outro estado. Amém. O que deve fazer esse internauta, então? Eu estava orando, falei, Senhor, eu quero ter uma palavra para falar para esses internautas que estão longe. Então, eu quero falar para você, internauta, que a partir de hoje, você deve orar para que Deus leve até próximo de você uma Cristo Vive, onde você possa ouvir a genuína graça de Deus, onde você possa se alimentar da palavra, onde você tenha pastores com o coração alinhados com a graça de Deus. Junte um grupo. Nós temos visto aqui os nossos bispos se dispondo, viajando, dando seminário, não é? Deus é o maior interessado que essa graça corra. Você sabe que quando Deus começou a nos falar que Ele tinha uma obra grande, Deus falou, a obra é grande, é para as nações, é para o mundo. E na nossa mente carnal, nós não sabíamos como isso ia ser. Nós falávamos, Deus, para o mundo? Como vai ser isso, né? E hoje nós estamos no mundo. Hoje nós temos programa de rádio, programa de televisão, internet, satélites. A missão apostólica da graça de Deus é uma missão mundial. Nós não vamos ficar aqui nessas 4 paredes aqui, nós vamos nos expandir. Amém? Nós já temos aqui São Vicente, nós já temos aqui Itanhaém, temos aqui os nossos diáconos que estão na cidade Dutra. Não importa. Para Deus, cidade de Tiradentes, não importa. Para Deus, 10 quilômetros, 10 milhas, aqui, do outro lado do Pacífico, não importa. Para Deus, tudo é possível. Amém? Não vamos limitar o Senhor. Eu recebo, internauta, uma Cristo Vive tão maravilhosa quanto esta na sua vida. Eu recebo que os nossos bispos ainda vão fazer muitas viagens, vão dar muitos seminários. Olha, eu creio, do fundo do meu coração, eu estava pensando nisso hoje, que Deus está apenas preparando os nossos bispos, levando para lá, para cá, para conhecer, para eles já se familiarizarem. Há muitos lugares onde nós teremos uma Cristo Vive tão maravilhosa como essa. Amém? Então, fechando o parênteses dos internautas e voltando aqui para o assunto, o que acontece com quem se desvia, para de vir aos cultos, se afasta, esfria, perde o primeiro amor? Com quem está o seu coração hoje? Eu quero te perguntar, como será que Deus trata dessas pessoas? Qual será a resposta de Deus para essas pessoas? Para essas pessoas que se encontram nessas condições, adormecidas, afastadas, desviadas do corpo de Cristo. A resposta de Deus sempre, sempre, sempre é com a sua graça. Sempre. Glória a Deus. E ai de nós se não fosse a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Veja isso em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações há, igreja, para os que estão em Cristo Jesus? Quantas? Nenhuma condenação há. Então, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então eu posso pintar, bordar, cair na gandaia, adulterar, roubar, sair e não mais voltar? Posso fazer tudo o que eu quero? Não, de jeito nenhum. Nós não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Por quê? Nenhuma condenação não quer dizer nenhuma consequência.
é diferente. Você não tem condenação. Você é lavado, Deus te vê sem pecado, você é remido. Mas, se o crente põe o pezinho fora da linha, ele tem consequências. Diz a palavra de Deus que Deus disciplina, corrige e açoita todo aquele que é filho. Mas Deus faz isso com amor, não com ira. Deus faz isso para o nosso bem. Deus não rejeita um filho dele, mesmo que ele tenha pisado na bola. Lembre-se daquela parábola do filho pródigo, né? O filho saiu, gastou o dinheiro, mas quando ele voltou, seu pai não disse para ele, pecador, desviado. Não, Deus disse assim, meu filho. E o Senhor o recebeu, e aquele pai o recebeu com amor, colocou um anel no seu dedo, mandou que lhe trouxessem sandálias, roupas. E é isso que Deus faz com todo aquele que é seu filho. Você sabe por que Deus sempre recebe os seus filhos de volta? Porque o amor de Deus é incondicional. Veja em Lamentações 3:22. Nós cantamos até essa música, Bispo Rai gosta muito, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram só até hoje, quando terminar o culto. Não tem fim. Amém. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus nos ama para sempre. E ponto. Está acabado. Deus te ama para sempre. Ponto. Está acabado. Mesmo que você pise no lugar errado, Deus vai te corrigir, te açoitar, mas você é amado do Senhor, ponto, e está acabado. Romanos 9,16 diz assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Deus usou da sua misericórdia com você? Glória a Deus, graças a Deus. Ele usou da sua graça, do seu amor. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por obras de justiça praticadas por nós. Amém? Então a nossa salvação não é baseada em obras. Porque se nós parássemos de fazer obras, nossa salvação deixaria de existir. Não, nós somos eleitos e ela não é baseada em obras. Ela é por graça. 1 de Pedro 2,22 diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Carregando. Então, Jesus já levou os nossos castigos, Jesus já levou os nossos pecados. Jesus já levou o seu castigo, Jesus já levou o seu pecado. Jesus, quando olha para você, ele não vê o pecado que você cometeu há meia hora atrás. Você se lembra do culto de ação de graças que nós tivemos aqui por ocasião das bodas? Dos bispos, da presbítera Tia Lúdia, o tio Ju. Foi emocionante aquela cerimônia, não foi? Eu me segurei aqui para não chorar, mas teve um momento que quase eu desabei, assim, eu precisei morder o lábio para não chorar. Foi o momento em que os noivos entraram naquele cortejo, né? Os noivos lindos, maravilhosos. Quando eu vi a bispa Solange entrando, de braço dado com seus 2 filhos, eu olhei bem no semblante dela. Ela era noiva daquela noite, né? Quando eu olhei no semblante dela, eu vi o seu sorriso, a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade. Ela era a própria felicidade naquele momento. E sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei que nós somos a noiva de Jesus. Por isso que eu me emocionei. Jesus diz que ele virá para uma noiva pura, linda, sem mancha, nem mácula, sem pecado. Então, quando Deus olha para você, Deus te vê puro, limpo, feliz, alegre, radiante. Deus vê a igreja dele feliz. Então se veja como Deus te vê. Deus já levou sobre si as suas iniquidades. Já colocou no mar do esquecimento os seus pecados. Você é a noiva de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Deus não vê como vê o homem. Nós vemos o exterior. Deus vê o nosso coração. Amém?
Vamos ver aqui o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o Senhor, ele se compadece de nós. Não é que ele tem pena, ele tem misericórdia, ele tem amor pela sua e pela minha vida. Ele não desiste de ninguém. Nós desistimos muitas vezes de algumas pessoas, mas o Senhor não desiste de ninguém. Veja até que ponto o Senhor ama um filho dele. Salmo 103, de 8 a 13, diz assim, recebe essa palavra, porque essa palavra é para você. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, opostos, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E veja o que Deus diz para os que se afastam. Jeremias 3:22, na parte A, diz assim, vão embora. É isso? O que Deus diz? Voltai, ó filhos rebeldes. Deus chama aqueles que se afastam de filhos rebeldes. Ele está dizendo que o momento do afastamento é um momento de rebeldia. É um momento de cabeça dura. Sabe, todos nós temos um momento ali que a gente é cabeção, cabeça dura, rebelde. Cometemos coisas, fazemos coisas erradas. Mas o Senhor diz assim, voltai, eu curarei as vossas rebeliões. Amém? Ele trata o afastamento como uma rebelião, como uma coisa pequena. Porque o grande, o maior, o Senhor já fez. Ele diz assim, eu curarei o quê? As vossas rebeliões. Deus é sempre bom. Diga para quem está do seu lado, Deus é sempre bom. Mesmo que nós nos afastemos, Ele diz que nos cura. Ele diz, eu curarei as vossas rebeliões, eu curarei as vossas feridas, eu curarei o vosso desânimo, eu curarei as vossas decepções, eu curarei o vosso afastamento, eu curarei qualquer coisa que precisa ser curada com a minha graça restauradora, porque você é meu filho e você nunca vai deixar de ser. Então, para terminar, eu quero que você receba o que está em Isaías 1, 18 e 19. O Senhor fala assim, vinde, pois, e arrazoemos. Converse com Deus. Deus sonda os nossos corações. Arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, ainda que o teu coração não esteja tão perto de mim assim, ainda que as tuas decepções tenham tomado conta da tua vida, ainda que você se decepcionou com esse ou com aquele, mesmo que você tenha esfriado, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você esteja longe, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o último versículo exprime o desejo de um pai que quer que os seus filhos estejam sempre perto dele. Ele diz assim, se quiseres, né? Você sabe que a salvação, você não pode querer nada. A salvação te foi dada, te foi imputada, o Senhor te deu, não existe livre-arbítrio. Mas Deus está te fazendo um convite nesta noite. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Para você comer o melhor, você tem que estar perto. Para você comer o melhor, você tem que se sentar à mesa do banquete. Para você comer do melhor, você não pode estar longe. Porque quem está longe come as migalhas. Deus quer que você se sente à mesa.
A mesa do banquete está posta, meu irmão. A mesa do banquete é posta todo domingo aqui na Cristo Vive, às 18h30. Toda quinta-feira, às 20 horas. Todo o culto da mulher em graça. Toda vez que um grupo se reúne para orar, por interceder. Toda vez que nós viemos à casa de Deus, nem que seja para ensaiar, para duplicar. Existe uma mesa, um banquete colocado por Deus. Não deixe que nada te afaste desse banquete que Deus preparou para você. O que te afastou do braseiro? O que fez com que você esfriasse? Não importa. A graça de Deus restaura, restabelece, coloca tudo no lugar, aproxima, dá de volta o primeiro amor, dá de volta o fervor. E Deus quer. Você se lembra que Pedro negou Jesus? Se lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Aquele que disse, não, eu não, de jeito nenhum. Pois bem, depois Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus apareceu aos discípulos. E depois, num encontro que ele teve lá com Pedro, Pedro começou a argumentar com ele, mas Jesus disse assim, não importa, fulano, ciclano, quanto a ti, vem e segue-me. Vamos ficar de pé, que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Não importa, quanto a ti, vem e segue-me. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Não importa o que aconteceu, Deus quer você perto. A graça de Deus restaura qualquer situação. Nós vamos orar. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou chamar os ministros de louvor aqui à frente. E você vai falar com Deus. Não importa quantos anos você tem de igreja. 1, 5, está chegando agora. 20. Deus quer você perto. Deus quer você fervoroso. Deus quer você de volta ao primeiro amor. Deus não quer você distante. Deus não quer você servindo a Ele de longe. O que te afastou? Não foi Deus que te afastou. Seja qual for a situação que tenha te afastado, hoje a graça de Deus é suficiente para restaurar. A tua graça, Senhor, me basta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela tua palavra, pela tua voz, Senhor, que é doce. E mesmo que venha, Senhor, para nos exortar, nos repreender, ela sempre vem com amor. Ela sempre vem, Senhor, amorosamente. Tu sempre nos dizes, volta, volta. Estou te esperando aqui com um anel no dedo, com sandálias nos pés, com roupa de festa. Eu coloquei um banquete na Cristo Vive hoje para você. Levante as tuas mãos, me louve, agradeça pelo lugar onde você foi plantado. Agradeça porque muitos poderiam estar aqui, mas o Senhor escolheu a você. Você é o eleito, você é amado, você é predestinado, você é vaso de honra. Deus está interessado na tua vida, não está interessado na vida do vizinho. Ele diz assim, não importa os outros, mas quanto a ti, segue-me. E segue-me de perto, viu? Porque eu tenho grandes coisas para te mostrar. Eu tenho um ano de grandes conquistas, de grandes vitórias. Eu quero te mostrar como você comigo é invencível. Eu quero que esta bênção que eu tenho derramado nos últimos dias, começando pelo altar da igreja, chegue até a sua vida também. E você vai me louvar como nunca me louvou. E nós vamos nos alegrar, e nós vamos nos regozijar. E assim vai ser, porque nós temos uma grande jornada pela frente. Nós somos um ministério grande. Deus te chamou para coisas grandes. Deus não te chamou para ficar encolhido, amedrontado, autossuficiente. Deus te chamou para ficar no corpo. Deus te chamou para ficar na igreja, no braseiro, no refúgio. Deus te chamou para você cantar, erguer os seus braços, louvar, participar da comunhão dos santos, estar submissa à direção da igreja. É assim que Deus quer você. Onde está o seu primeiro amor? Resgate nesta noite através da graça de Deus. A graça de Deus conserta. A graça de Deus coloca no lugar. A graça de Deus restaura.
A graça de Deus é maravilhosa, ela cura, ela é firme, ela reconstrói, ela restabelece, ela conserta. A graça de Deus é o puro amor de Deus para as nossas vidas. Não importa a sua idade, jovem, homem, mulher, alto, baixo, gordo. Deus não olha para o exterior. Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o nosso interior. E Deus nesta noite diz: vem, vem para o braseiro, vem para o primeiro amor, vem para os pastos verdejantes, vem participar do banquete que eu coloquei aqui à mesa. Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre neste primeiro amor. Cada um do seu jeito, te louvando, te engrandecendo, colocando a sua confiança em Ti, Senhor. Mas que nós estejamos sempre sabendo que a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Ti. Que nós precisamos de Ti todos os momentos da nossa vida, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não somos ninguém. Sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Eu sei que o Senhor joga eles no mar do esquecimento. Eu sei que nós temos valor para Ti. Obrigada, Senhor. E nesta noite nós queremos falar também do valor que o Senhor tem para nós. Nós Te amamos, nós Te bendizemos. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da graça, Jesus. Oh Deus, obrigada. Porque o Senhor me restabeleceu, me ilustrou. E hoje eu sou uma fruta linda. Eu sei que é isso que o Senhor está fazendo com cada pessoa que está aqui. Ó Deus, Te agradeço por esta palavra que chegou até nós. Te agradeço, Jesus, do fundo do meu coração. Quero estar sempre no Teu braseiro, Senhor. Quero estar sempre, Senhor, debaixo deste refúgio, deste ministério. Ó Deus, eu quero chorar as minhas lágrimas aqui, Senhor. Ó Deus, eu quero rir aqui. Ó Deus, que cada um possa ver os Teus filhos, os filhos dos Teus filhos, Te servindo, Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, debaixo da Tua graça restauradora. Sairemos daqui, Senhor, melhores. Sairemos daqui, Senhor, sabendo que o Senhor nos quer sempre perto, sempre próximos, sempre com o coração queimando do Teu amor. Em nome de Jesus, Te agradeço por cada um, por cada internauta. Te agradeço pela missão apostólica da graça de Deus. Te agradeço, Senhor, porque Tu és bom. Te agradeço porque o Senhor não olha para nós segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros, mas o Senhor olha para nós como a Tua noiva, linda, ataviada, bonita para o Seu noivo. Nós vamos Te louvar no céu eternamente, Senhor. Já estamos fazendo aqui, já estamos aprendendo como será. Estamos na escola do saber do Espírito Santo de Deus. Obrigada, 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 porque apesar da noite estar fria, nosso coração agora está quente. Está quente pela Tua graça, Senhor. Obrigada, que seja sempre assim. E assim sempre será, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém? Feche seus olhos, levante sua mão em direção ao altar. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por essa noite, pela Tua palavra restauradora, Pai. E que a manifestação da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar o nosso Deus, amém?
Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz, tenha uma semana maravilhosa e diga para quem está ao seu lado: a graça do Senhor já restaurou a tua vida. Amém? Aleluia.